Olá, Olá, boa oi, tarde. boa tarde, Michele. Tudo bem, Gente, boa gente? tarde. Eu queria primeiro agradecer a presença de todos vocês. Eu sou Carol, sou enfermeira do Hospital Popular, faço parte do corpo de enfermagem. E hoje, mais uma vez, estamos com um tema bem relevante, que é tratamento da ansiedade, que é um tema sugerido pela nossa convidada. Tratamento da ansiedade, promoção da empatia na prevenção do suicídio. Então, assim, hoje a gente está bem feliz porque coincidiu com dia 10 de setembro, inicial de combate ao suicídio. Então, assim, boa tarde, nossa convidada de hoje, a doutora Michele Marinho. A doutora Michele é psicóloga clínica, ela é terapeuta cognitivo comportamental, ela faz parte da FAB, que é Laboratório de Avaliação Psicológica da PUC Rio de Janeiro, e é estudante de neuropsicologia. Então, a gente está bem abastecido com conhecimento, né, doutora? Seja Oi, bem-vinda. obrigada, Carol. Eu estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês desse momento, né? Um momento tão importante, né? Que se faz tão necessário e que o Hospital Nosso Lar tem feito esse trabalho extraordinário, né? Já iniciou há alguns anos, né? Esse trabalho, já tive a oportunidade de estar aí presencialmente desfrutando disso, né? Mas ainda bem que agora estamos tendo essa oportunidade que, mesmo que à distância, né, dá continuidade ao trabalho. Parabéns para o hospital. Ótimo. Michelle, a gente está tendo um probleminha aqui, então não estão conseguindo me ouvir. Só um minutinho. Eu estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Gente, vocês podem falar aí. Pronto, agora deu para entender. Ah, tá ótimo, então. Deu certo, gente? Agora podemos ouvir. Então eu vou voltar para falar novamente, porque não estava dando para ouvir inicialmente. Tá, ué. Peraí, só um minuto. Só um minuto, gente. Acho que vejam aí no celular tá melhor. O áudio, aliás. Não tá bom. Olha se melhorou, gente. Eu baixei aqui o meu volume, pode ser que o meu que esteja dando eco. Melhorou? Sinalizem aí se melhorou agora. Gente, vocês podem dar aí uma. Suame, dá uma olhadinha se tá melhor o áudio. E fala se o eco está sendo só quando a Carol fala ou quando eu Não, o falo, da né? Michelle tá perfeito. O Então é problema é porque o o meu meu. som que deve estar atrapalhando ela. Eu até procurei aqui um fone, mas o meu fone não estava bom. Vou tentar diminuir Tentar o aumentar volume um um pouquinho. pouquinho. Eu Ainda diminui tem mais o essa. meu volume. Carol, tu tenta Tentou, falar né? de novo e ver se elas escutam. Gente, é só o meu que tá com problema. Vou tentar achar um fone aqui. Só um minuto. Todo mundo dizendo que é só o meu. Pois é, Carol, mas eu acho que o teu é justamente por culpa minha, porque deve tá saindo a tua voz aqui no meu celular alta e dá Ah, interferência. Ai, saudade, quem sabe a gente. gente. Muita gente linda aí entrando. Né? Beijo, Camila, Aparecida. Entre e sai de novo. Vamos lá. Oi, vamos ver agora. Eu tô ouvindo minha voz. Tá tendo eco? Tá tendo eco, gente.
Carol, deixa eu ver se eu consigo um fone aqui. Eu não tinha colocado o meu porque não tá bom. Eu acho que é o meu, eu acho que é o meu que tem que colocar o fone. Ah, melhorou. Ela Tá. disse que melhorou, né? O da Michelle tá bom, Michelle. O seu está bom. Gente, deem um retorno pra gente. É, Ó, ela falou que melhorou. melhorou. Ok. Beijos, Então, gente, eu vou Fred. voltar. Beijos, Fred! Muita gente bacana, né, Michelle? Aqui Muita entrando. gente linda entrando aí. Isso. Ruth, Pessoal, fofa. eu vou. Ei, hoje é o aniversário da Rutinha, viu? Hoje é Parabéns, o Ruth. aniversário. Já mandei parabéns lá no Face. Olha só, eu vou apresentar a Michelle novamente, porque o áudio não estava muito bom, certo? A nossa temática de hoje é tratamento de ansiedade, promoção da empatia na prevenção do suicídio, certo? A Michelle, eu acho que todo mundo já conhece. A Michelle, ela não trabalha no hospital, mas ela é uma amiga do Hospital Nosso Lar. É psicóloga clínica, é membro da APLAB, que é Laboratório de Avaliação Psicológica da PUC, no Rio, e é terapeuta cognitivo-comportamental e também estudante de neuropsicologia. É um prazer enorme para a gente, eu sei que vai ser um momento de muito aprendizado, e eu vou passar a palavra para você, porque eu acho que o seu áudio está melhor para o público ouvir. Tá legal, então, Carol. Então, dando boas-vindas aqui para quem entrou depois, né? Estamos super felizes de ter esse momento de troca, né? Feliz demais pelo hospital ter dado continuidade a esse trabalho, mesmo que nesse formato remoto, né? Eu acredito que mais e mais a gente vai aderindo a esse formato, né? Porque eu acredito que veio para ficar. E para mim tem a parte boa, né? Porque eu posso estar juntinho de todo mundo. Achei que ia ficar longe o ano inteiro, mas estou mais próximo do que nunca. Então, a Que bom. gente vai começar falando um pouquinho da proposta da nossa conversa de hoje, né? Que na verdade é legal que seja um bate-papo, fiquem à vontade para mandar perguntas, comentários, né? Porque a ideia é a gente trocar um pouquinho mesmo sobre esse momento, né? Eu vi que já tiveram momentos aí bem ricos, né? Com a Ana Patrícia, com a Exatamente. Edi, com a Ruth, né? Foi bem legal. E eles abordaram uma perspectiva de mais curto e médio prazo. É por isso que a gente optou em estar trazendo essa temática, tanto da ansiedade como da empatia, porque a gente vai falar um pouquinho mais numa perspectiva de longo prazo, porque o combate à ideação suicida, esse trabalho de valorização da vida, ele atua em muitas frentes, né? É um trabalho que é muito Exatamente. complexo, que tem várias dimensões, várias perspectivas, e quanto mais lugares e quanto mais estratégias nós fizermos uso, nós vamos estar atingindo mais pessoas, vamos estar levando mais formatos, né, de amenizar esse sofrimento psíquico e que leva a esse ato extremo, né, que não é um ato natural nosso, né, o nosso instinto desenvolvido ao longo da nossa evolução foi um instinto de conservação, um instinto de Sobrevivência. sobrevivência, né, então, eu até brinco muito dizendo assim, eu acredito que alguém que está em extremo sofrimento, com ideia suicida, se ela se deparar em uma situação que foi emergencial, chegar um assaltante,
você já se encontra mesmo em estado mesmo de não encontrar alternativas. O da Carol estava travando um pouquinho, mas o meu tá aí tranquilo, gente. Vocês sinalizem, tá? A Michelle travou. Mas é isso mesmo, a gente trabalha com imprevisto. Gente, eu acho que deu uma... Pronto, voltou. Eu também. O teu tava travando um pouco agora, Michelle. Ah, tá. Voltou? Tá tudo certo? Tá, voltou. Então vamos lá. Eu estava aqui comentando, né, que alguém que esteja pensando em tirar a própria vida, tal seja o seu sofrimento, se ele for pego de surpresa, por exemplo, no momento de assalto, alguém chegar com uma arma ou algo, a tendência é que mesmo ele que estava pensando em suicídio se proteja, né? Porque esse é o nosso movimento natural. Então, é o instintivo do ser humano, né? Que foi desenvolvido mesmo ao longo da nossa evolução como espécie. Então, nesse sentido, a gente já tem um indicativo de que não é algo esperado, não é algo natural para nós. Se alguém chega nesse ponto, ela chegou porque há um indicativo de sofrimento mesmo gigantesco, e não simplesmente como uma escolha, uma opção, que alguém parou lá, eu vou optar e vou fazer isso. Não. Ela é realmente um indicativo de sofrimento grande. E nos encontros anteriores, né, a Patrícia falou dos guardiões da vida, né, que é uma ação que é de curto a médio prazo, né, ou seja, preparação de pessoas para agirem nos coletivos, né, evitando a questão do suicídio. O EDIF veio tratar aí do ambiente hospitalar, né, que já é uma intervenção mais naquele momento final, quando já aconteceu algo ou está prestes a acontecer. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que é que a gente poderia fazer mais anteriormente para que as pessoas não tenham que chegar nesse nível de sofrimento, né? Então, nós, enquanto sociedade, nós, enquanto coletivo, qual a nossa responsabilidade? E daí a empatia entrar aí no nosso título, no nosso tema. Porque nós somos corresponsáveis por tudo isso, né? Então, essa é a ideia. Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre ansiedade, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, podem ir já compartilhando. A ansiedade, ela é um transtorno psíquico que é muito paralisante. Ela é algo que gera um desgaste emocional, irritabilidade. Ela traz uma sensação contínua de que algo de ruim vai acontecer. É algo que traz consequências fisiológicas, né? Taquicardia, suor frio, mão fria, aquela sensação de morte imediata, né? Então, é algo que as pessoas que passam por essa sensação descrevem como apavorante. Né? Então, quando ela tem um nível muito elevado, né, o que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada, quando ela chega nesse nível, é muito difícil de administrar a vida com essas sensações. O que leva imensamente às questões de suicídio, de retirar a própria vida. Eu estava dando uma olhada em um artigo, né, que foi uma pesquisa feita pela Universidade de Alagoas, e eles pesquisaram as doenças psíquicas em geral como motivadoras do suicídio. E um número que me chamou muita atenção, porque eles viram que 54,8% dos indivíduos entrevistados com tentativa de suicídio sofriam de TAG, né, de transtorno de ansiedade generalizada. Então, isso chama muita atenção e é um indicativo importante para nós, né? Porque se eu tenho um indicativo que em um determinado grupo, né, a pesquisa deles era quase 300 pessoas, e quer dizer, não é um número tão grande, mas é um número que a gente também já pode considerar, né? Então, se a gente pega esse grupo e identifica que mais da metade dele
Sofre de ansiedade. Sofre de ansiedade, isso já aponta para nós que trabalhamos com a prevenção do suicídio como algo a ser combatido, né? Como algo a ser repensado. E aí a gente vem para uma questão bem complexa, né? Que é o que nós podemos fazer para tratar a ansiedade. Um distúrbio como esse que tem causas múltiplas, né? Então, a ansiedade, ela tem uma causa biológica, ela tem causas ambientais, né? Que aí a gente enquadra as nossas vivências, ela tem uma causa psíquica, cultural, né? Então, é um misto de coisas que vão afetar imensamente esse ser humano ao ponto dele desenvolver ou dele manifestar esse transtorno. E uma coisa que... Quer falar, Carol? Pode falar. Não, é só... você falou isso e, Michele, assim, me gerou um questionamento. Você está falando isso não no contexto de nós como profissionais que atuam na saúde mental, mas o núcleo familiar, principalmente nesse momento agora de isolamento social, em que as famílias, é o núcleo mesmo, pai, mãe, filho, irmãos, ficaram mais juntos. Então, você diz a questão da empatia, de perceber no outro, perceber no pai, perceber no irmão, essa questão, e já tratar bem antecipadamente para que não chegue ao nível hospitalar. É mais ou menos isso? Exatamente, exatamente. A empatia que a gente já começa a colocar aí, na família, já é um núcleo importantíssimo, né? E nós vamos ter vários outros núcleos, né? Nesse momento, a gente está vivenciando mais intensamente, né, o ambiente doméstico, né, o ambiente familiar, e o interessante da gente perceber é que não é fácil conviver com alguém que está passando por um transtorno psiquiátrico, né, então é difícil para ele que está sofrendo, e é difícil para quem está próximo, porque é alguém que vai estar irritado, é alguém que muitas vezes vai falar uma grosseria comigo sem uma razão muito óbvia, e aí qual é a nossa tendência? Fulano me magoou, eu não fiz nada, isso é injusto, então ali a gente acaba se sentindo ofendido por aquilo, mas a gente não consegue perceber que aquele outro que feriu, ele feriu porque ele está sofrendo, né? Então, sair dessa minha posição para olhar com o olhar do outro que me ofendeu, principalmente, né? É um movimento difícil de se fazer. É mais ou menos aquilo da troca. Você dá o que você tem naquele momento. Então, é mais ou menos, se você está angustiado, você não vai dar alegria, você não vai transmitir felicidade, você não vai conseguir fazer essa interação de pessoas que não estão sofrendo com esse transtorno, né? É isso aí, Carol. Não... Só que normalmente a gente não se comporta assim, né? Não. A gente, por mais que a gente até saiba que o outro pode estar passando por esse sofrimento, a gente age com ele como se ele não tivesse, né? Principalmente em casa, que é onde está a nossa relação mais contínua, né? Então, nesse momento agora, aflorou um montão de sofrimento de cada um, e, naturalmente, todo mundo despreparado para lidar com o sofrimento do outro, né? E aí a gente tem visto tantos números aí, inclusive de violência doméstica, problemas que a nossa sociedade já apresentava foram extremamente potencializados nesse quadro que a gente está vivendo, né? Transtornos até mesmo, Michele, que estavam latentes, né? Isso aí. Que a gente tinha uma vida tão corrida e aí teve que se deparar com o isolamento, com diversas atividades que foram naquele momento barradas, e aí aquilo que estava latente começou a aflorar naquele convívio diário, naquela situação de núcleo mesmo, e aí nesse momento... E com o novo, sabe, Carol? Com o novo. A ansiedade, ela está muito ligada com a questão do controle, né? Para alguém que tem ansiedade, estar em situações onde ela não tem o controle é muito apavorante, né? É muito difícil para quem é portador de transtorno de ansiedade se ver em um momento de incerteza. E nós estamos vivendo um momento de imensa incerteza em todos os aspectos, né? Nós não temos certeza de como ficará a nossa situação de saúde, nós não sabemos se quando vem a vacina, quando nós estaremos livres de tudo isso que estamos vivendo, nós não sabemos como ficarão, muitos não sabem como vão ficar financeiramente.
Então, assim, Profissionalmente. profissionalmente, né, tivemos que nos adaptar e ressignificar várias atividades, né? A psicologia, então, pode falar disso imensamente, né? Um modelo de trabalho que era regulamentado desde de 2017 e foi finalizado em 2018, era pouquíssimo praticado terapia online, e hoje a gente vê uma enxurrada de pessoas aderindo a esse modelo de atendimento, né? Exatamente. Foi uma mudança geral, em tudo, em todos os aspectos. E que não foi fácil, inclusive para os profissionais, né? Vários Não, colegas psicólogos comentando assim a dificuldade que foi aderir ao modelo. É o novo. Como é que vai ser? Como é que eu vou atender meu paciente sem olhar para ele, sem ver os movimentos, sem ter o contato? e a empatia vem aí também, não é verdade? A falta do convívio, a falta daquele contato, isso aí também afeta a empatia. O olhar no olhar, né? Eu acho que isso aí também afetou um pouco. E nos estressa muito mais, porque isso é um ponto neurobiológico que é importante da gente enfatizar, e aí vem um pouco dentro da neuropsicologia. Né? Por exemplo, quando você assiste, faz uma videochamada por horas e horas, ou quando assiste aula com várias pessoas na tela por horas e horas, o teu cérebro, ele tem um desgaste muito maior do que se fosse presencial. Porque o que é que acontece? Nós educamos o nosso cérebro, ele já aprendeu a perceber várias coisas em nível inconscientes ou subconscientes. Então, quando eu estou aqui falando contigo presencialmente, o meu cérebro está captando o teu movimento, como foi que tu botou a mão, como foi que tu cruzou a perna, como foi que você mexeu a cabeça. E ali ele tá já entendendo muitas coisas. Se você está bem... O que a palavra não diz, né? O que a palavra não diz. E aí, para que o cérebro consiga entender isso sem ter esses elementos, ele faz um trabalho imensamente multiplicado, porque para ele conseguir compreender tudo isso, ele vai ter que ter uma atenção maior nos elementos que estão disponíveis pela tela. Exatamente. Michele, a Ruth fez uma pergunta aqui: o que fazer para prevenir as situações de ansiedade? Eu vou só falar algo que eu vi esses dias. Um colega estava bem ansioso e há uns 6 meses. E começou um tratamento, inclusive farmacológico, começou a ser medicado. E aí depois ele veio para a terapia e se questionou que ele achava que ele não queria ficar bom da ansiedade, porque a ansiedade é que fazia ele produzir, ele trabalhar, porque ele estava... Tá entendendo? Então, assim, existe isso também, porque a gente é ansioso, faz parte da nossa genética, do nosso instinto ser ansioso, ter o medo e revidar, e ter uma palestra para dar e ter aquele frio na barriga. Então, assim, nessas situações em que o próprio indivíduo, ele não quer, o que fazer? Olha, a ansiedade realmente é tudo isso que você colocou, né? Assim, filogeneticamente, ou seja, na evolução do nosso ser como espécie, né? Nós precisamos muito, principalmente na época em que éramos ainda povos primitivos, né? Era muito importante que houvesse essa sensação de ansiedade. Então, essa explosão que existe no nosso organismo de neurotransmissores, de noradrenalina, dopamina e tudo isso que acontece aí, ele tinha uma razão de ser adaptativa para aquele ambiente. Era preciso que o homem tivesse força nas pernas para correr quando vinha um predador, né? Ele era preciso sentir todas aquelas sensações para que o corpo tivesse como dar essa resposta, que é o que a gente chama de sensação de luta e fuga. Então, para que o corpo desse essa resposta, ele precisou ter essa proteção. Então, a ansiedade em si, ela não é ruim. Né? A ansiedade em si, de fato, é o que nos dá esse movimento, é o que nos protege. Se nós não tivéssemos medo, a gente iria se expor provavelmente muito mais a situações de risco. Então, o que nos preserva é essa sensação. Mas ela passa a ser um indicativo de transtorno a partir do momento que ela começa a impactar na minha vida. Quando eu passo a não conseguir mais desenvolver as minhas funções, aquilo que eu desejo fazer,
ele está afetado porque eu não consigo, por conta dessa sensação, é o indicativo de que eu não posso mais manter essa situação, né? Quando eu não posso usufruir da minha existência, da minha vida, por conta de uma sensação desagradável, ela está no nível de adoecimento. E é aí que a gente precisa intervir. E aí, respondendo a Ruth, como ela, no caso do Como seu, prevenir? no caso do teu amigo, né? Se não está sendo sofrimento para ele, ok. Quem vai dizer para a gente, principalmente como psicólogos, onde é que está doendo e para onde nós devemos ir, é quem está sentindo, né? Então, se para ele está ok, essa sensação não está desagradável e ele consegue dar conta disso, né? O importante é que ele tenha uma manutenção também de saúde biológica para que esses estressores não se acumulem ao longo do tempo, gerando outras dificuldades, né? Problemas cardíacos ou qualquer outra coisa advinda desses estressores sempre em alto nível, né? Mas no caso da Ruth, que ela perguntou como prevenir, e aí, Ruth, eu vou pegar o gancho dessa tua questão para falar um pouquinho do meu lugar, né, da TCC, porque assim, a psicologia ela tem várias formas de intervenção, né? A gente tem os psicanalistas, tem os psicólogos de base humanista. Deu uma paradinha aqui. Travou aí? Pronto, voltou, né? Então, a gente tem algumas abordagens na psicologia que tratam essas questões preventivas e interventivas de lugares diferentes. Na TCC, que é a abordagem que eu trabalho, que é a terapia cognitiva comportamental, a gente trabalha intensamente com o que a gente chama de psicoeducação, né? Então, nós entendemos que o pensamento ele está extremamente ligado ao sentimento. Quando a gente muda pensamento, a gente muda sentimento e vice-versa. Nós nos constituímos, né, no nosso processo de desenvolvimento, desde a infância, culturalmente, num ambiente familiar, e dentro desses ambientes onde nós nos desenvolvemos, nós tivemos diversos tipos de estímulos, nos apresentaram várias regras sociais, e no conjunto de tudo isso, nesse processo de desenvolvimento, nós vamos construindo crenças pessoais que motivam a nossa vida. É por isso que quando acontece um fenômeno, se a gente for conversar aqui, trocar ideias, cada um vai ter uma opinião diferente sobre aquele mesmo fenômeno. Ele vai interpretar o que está vendo com o seu olhar. Se outra pessoa interpretar, ela vai dar o olhar dela. E isso acontece por quê? Porque nós nos desenvolvemos de maneira diferente e entendemos a realidade de uma maneira muito única. Então, não existe uma fórmula que vai dar certo para todo mundo. Daí a importância da psicoterapia, né? Quando você senta para iniciar o teu processo terapêutico, ele é um processo único, ele é só teu. Agora, é claro que existem regras gerais que podem nos auxiliar, né? Como o processo de desacelerar o nosso dia a dia, a respiração. Nós não temos hábito de respirar, parar para observar nosso próprio corpo, né? Então, quando a gente sai do nosso pensamento, que fica muitas vezes ali no futuro, né? O ansioso, ele tá com o pensamento sempre no amanhã, no que é que vai acontecer. Quando a gente puxa esse pensamento para o presente, o nosso corpo tende a relaxar, né? Então, a ideia primeira que eu acho que a gente pode dizer de uma maneira mais generalista é essa, é o parar um pouquinho, é o respirar mais, é o sair desse automático. Então, Michele, essa terapia cognitiva comportamental, para ti, é uma excelente forma de prevenção desse transtorno. Com certeza. Olha, os números mostram percentuais muito elevados de resposta à terapia cognitivo-comportamental, inclusive biológica. Para você ter uma ideia, existem estudos neuroanatômicos que comprovam modificações cerebrais após um ano, 2 anos de terapia cognitivo-comportamental. Para vocês terem uma ideia da intensidade, você tem uma modificação biológica a partir da mudança de pensamento. Ok. Michele, aqui, os sinais de alerta. Queria que você falasse um pouco dos sinais de alerta de um indivíduo que está sofrendo de ansiedade. Olha, o principal sinal de alerta que eu gosto de enfatizar bem
É essa sensação que a gente tem de que algo de ruim a todo momento está para acontecer. É aquele medo que eu tenho o tempo todo de ficar doente, é aquele medo que eu tenho de perder alguém que eu amo, é aquele medo, esses medos injustificáveis, né? Aquele medo que não está ninguém doente, mas eu acho que aquela pessoa pode morrer, né? Eu não tenho nenhuma doença diagnosticada, mas eu começo a pensar, oh, pode ser que eu tenha alguma coisa. Então, quando a gente passa a ter pensamentos de que algo pode acontecer, aquela sensação de como se eu estivesse para receber uma notícia e não estou esperando, né? Então, isso já aponta para algo disfuncional que está acontecendo, porque é como você falou naquele momento, a ansiedade, ela existe lá. Se tem uma razão de ser, ela não aponta para um transtorno, né? Eu vou fazer uma apresentação de trabalho e não costumo falar em público. Aquilo ali me deixa aflito, ansioso. Tá ok eu estar ansioso por isso, né? Isso está tranquilo. Agora, se no meu dia a dia por várias vezes eu tenho essa mesma sensação, como se eu fosse apresentar aquele trabalho e eu não vou, aí eu já tenho, opa, tem alguma coisa que não está certo. Eu sei. Michele, a questão do sono. O sono é outro grande indicativo, né? Normalmente, as pessoas que têm transtorno de ansiedade têm algum tipo de afetação no sono. Isso não é regra, tá, gente? Assim, pelo DSM, né, o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, você tem alguns sintomas, né, que você vai caracterizar essa quantidade de sintoma por um determinado tempo. Né? Então, inquietação, irritabilidade, fadiga, perturbação do sono, tensão muscular, dificuldade de concentração. Então, se você apresenta mais de 3 desses sintomas regularmente por um período maior do que 6 meses, a gente já tem aí um indicativo de instalação de um transtorno. Ok. Fala um pouquinho, porque quando a gente conversou previamente, tu decidiste que não queria falar a médio e curto prazo. Queria que fosse uma coisa mais no sentido da prevenção por conta da empatia. Então, vamos falar um pouco dessa relação empatia com o indivíduo como prevenção? Isso aí, nesse aspecto, Carol, traz a nossa responsabilidade enquanto coletivo, né, enquanto sociedade. Se eu tenho um mundo adoecido, naturalmente eu vou ter pessoas adoecidas, né? O mundo, ele é um retrato do que a gente constrói, né? Do que o ser humano constrói, os coletivos constroem. Então, tanto que se fosse algo somente biológico, a gente teria um percentual de adoecimento ao longo da história da humanidade sempre igual. Né? Eu poderia voltar lá 2.000 anos antes atrás, eu ia ter X% de pessoas com transtorno de ansiedade. E esse número ia se manter ao longo da história, porque faz parte apenas de um único fator que é biológico. E isso não acontece. Né? Em sociedades mais saudáveis, eu vou ter um nível de adoecimento psíquico menor. Então, isso é um indicativo de que a questão social e de desenvolvimento vai afetar. E aí eu toco num ponto que para mim é crucial, que é o ponto educação, sabe? Então, se a gente para a pensar lá desde a formação das crianças, né, como nós estamos educando as nossas crianças, a gente fala em prevenção de suicídio. Porque se eu educo uma pessoa com amadurecimento emocional adequado, essa pessoa ela vai ter condição de enfrentamento social muito maior do que aquela que passou por dificuldades ao longo do seu desenvolvimento. Né? E nesse sentido, a gente pode perceber socialmente vários movimentos. Né? A gente viveu uma época onde a criança era o adulto em miniatura, né? Onde ele não tinha significativo nenhum, a fase infância não era contada, não era vivida, não era vista. Né? Depois nós tivemos a instauração do entendimento desse ciclo de vida e começamos a ir para um outro extremo.
né? E a gente vê aí, pelo menos no Brasil, na década de 20 e 30, era aquela década que a criança só tinha que obedecer, não podia falar nada, só obedece, baixa a cabeça e pronto. E aí algumas pessoas até chegam a comentar, né, que, olha, na minha época não tinha isso não, levava surra, né, passei por sofrimento e tá aqui eu, vivinho. Tô aqui eu, vivinha. Verdade. Mas aí verdade. A gente não para pensar que a gente tá vivinha como, né? A gente não tem ansiedade, cheia a gente não tem depressão. Cheia né? de coisas que querem explodir e não tiveram como, porque a gente não teve. Sim, não é. A minha infância foi muito bacana, mas geralmente não são. Né? Assim, as crianças. Eu até vejo hoje, sabe, Michele, assim, eu vejo na construção, por exemplo, eu não sei se é a forma didática da escola, mas a construção do meu filho. E assim, o meu filho ele tem uma percepção muito boa disso, eu acho que é pela criação. De perceber, mãe, por que a vovó não veio para a mesa hoje? E estava no momento depressivo da vida dele. Então, assim, o bom é que você está dizendo, é realmente construir isso na infância. Fazer as crianças perceberem o outro nessa forma afetiva mesmo. Isso. Né? Entender um equilíbrio de mim e do outro, porque nós saímos desse momento onde a gente só ouvia ordens e não questionava, e nós fomos para um outro extremo, onde a criança passou a dar a ordem, e os pais passaram a temer essa criança. Né? Então, a gente tem aí dois contextos que ambos são adoecedores para a criança. Porque esse pai também que tem medo de intervir com o filho, ele está tendo uma propensão muito maior dessa criança crescer com distúrbio de ansiedade. É uma criança que não, quando a gente não tem ideia dos nossos limites, isso nos causa sofrimento. Né? O limite, se ele não for instaurado adequadamente, porque antes o limite ele era dado a ferro e a fogo, e depois ele passou a deixar de ser dado. Então, o que a gente precisa é um equilíbrio dentro da instauração desse processo, para que a criança, por exemplo, a criança vai para o parquinho e está brincando, e aí outra criança quer brincar com a bola dela. Então, a gente, muitas vezes, quer obrigar, filho, dê a bola para o seu amiguinho, né? Poxa, você é muito egoísta, você não quer dividir a bola. Naquele momento, a gente não está pensando na importância daquela bola para aquela criança. Será que se alguém chegasse para a gente agora e dissesse assim, olha, dá o teu apartamento novo que tu comprou e decorou todinho, dá para o teu vizinho, vai morar em outro lugar por uns dias. Porque a proporção para a criança da bola é essa. Né? A bola dela exatamente. É o bem que ela tem. Né? Então, se eu dialogo com o meu filho de uma maneira diferente no entendimento do que é emprestar essa bola, se ele está preparado para aquele emprestar de forma saudável, eu estou elaborando as emoções dele. Né? Então, a rigidez é tão adoecedora quanto a flexibilidade excessiva. Né? E isso, obviamente, cada família, cada pai, cada mãe tem os seus valores ali, e isso a gente não está contestando de maneira nenhuma, né? Cada um vai crescendo dentro dos seus processos, e cada um faz as suas escolhas, mas é importante que a gente entenda que esse processo de limites, ele é causador desses processos emocionais disfuncionais. Eu sei. Deixa eu te... só não, completando aqui que a gente colocou dentro aqui desse mesmo contexto, ela botou assim, não tolera frustração. Isso é fundamental, né? De fato, os nossos jovens, principalmente, que foram educados nesse contexto realmente de não valorização de muitas coisas, de entendimento dessa valorização, muitas vezes não estão preparados para lidar com a frustração, com o não, né? Então, aquela dificuldade em lidar com o não pode levar o indivíduo a um sofrimento que leva a cometer um ato de suicídio. Né? Então, por isso que a gente atrela a educação como um preventivo a longo prazo desses sentimentos. Né? Crianças felizes, crianças bem desenvolvidas, serão adultos com maturidade emocional de maior equilíbrio.
E até para desenvolver essa empatia que a gente espera, né? Não só para os transtornos, não só para várias outras comorbidades. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos falar um pouquinho do transtorno de ansiedade e a depressão, porque existe essa dúvida do público. E aí eu queria que tu tivesse Sempre... pausado. Voltou? Tá ok? Voltar. Pronto. Tá. Sempre... pausado. Gente, vocês podem dar aí um retorno pra gente? Para mim tá tranquilo, eu acho que tá ok. Tá? Pronto. Existem alguns sintomas que são incomuns tanto para a depressão como para a ansiedade, né? O desgaste emocional, a irritabilidade fácil, né? Os problemas do sono. São sintomas incomuns que às vezes deixam essa insegurança no diagnóstico. Por isso que é tão importante a busca de profissionais. Né? É incrível como a gente ainda tem muitos tabus dentro da doença mental. Quando você sente uma dor física, você não pensa, não cogita quem é que você vai procurar. Né? Se eu tô com a dor no braço, eu vou lá para o ortopedista, eu vou lá para aquele profissional habilitado a tratar disso. Em nenhum momento eu vou pensar assim, eu vou conversar com o meu vizinho para ver se eu consigo ficar com o meu braço melhor. Eu descobri que tem uma terapêutica tal e vou tentar lá. Não, a primeira escolha é o médico. Mas, infelizmente, os transtornos mentais, eles nem sempre são assim. Né? Então, às vezes, você está lá no nível de sofrimento intenso e tem uma dificuldade grande de buscar o psiquiatra, tem uma dificuldade grande de entrar num processo terapêutico, e daí a gente... Tem uma travadinha, Michele. Não, tem uma travadinha aqui, eu acho que tá. Não sei. Voltou, Michele. Então, retornando aqui o que a gente estava dizendo se eu quero diferenciar a depressão da ansiedade, eu preciso buscar um profissional adequado que faça isso. Buscar o psiquiatra, buscar o psicólogo, buscar uma ajuda profissional que te ajude a entender o que é que você está passando e que te ajude a trilhar um caminho para o teu processo de reajuste. Ok. Michele, a gente está chegando aqui quase aos 10 minutos finais e eu queria que você fizesse as tuas últimas considerações, talvez algo que a gente não tenha falado aqui, que você pudesse falar para contribuir mais ainda com esse momento. Bem, gente, foi muito bom estar aqui, né? Que pena que passa tão rapidinho, parecia que só foi 10 minutos. Michele, a gente precisa de mais umas 10 dessa. Mas, assim, eu espero que tenha ficado para vocês aqui, assim, essa ideia de que há sempre esperança, há sempre saída nos transtornos psíquicos, no nosso processo de adoecimento. Então, se você que está ouvindo essa live, em algum momento está sentindo uma dificuldade, está passando por qualquer processo desse de angústia, busque ajuda profissional, né? Sempre há uma saída, não tem nada que não tenha solução. E que fique aqui a reflexão para nós desse processo de tratamento a longo prazo, que foi a ideia que a gente propôs, né? Da gente pensar em uma sociedade melhor, da gente se comprometer com a humanidade, né? A gente aprender a se comprometer não só comigo, não só com os que estão próximos a mim, mas uma responsabilidade social. Eu entender a dor de uma forma coletiva. E quando eu dou essa minha contribuição social, eu estou contribuindo para um mundo melhor e, consequentemente, de menos adoecimento, né? E falar de um ponto que eu também acho legal ressaltar, assim, falar de educação, eu acho que está muito dentro da proposta do Hospital Nosso Lar, né? Para alguns, eu não sei se todo mundo que está ouvindo sabe, mas o Hospital Nosso Lar, antes de ser hospital, foi um orfanato, né? Já tinha uma proposta de educação, né, do seu fundador, General Leite, que brilhantemente trabalhou esses processos, né? E para finalizar, eu gostaria de ler uma frase, né? O Hospital Nosso Lar, além de um hospital,
é uma instituição espírita, né, pautada no Evangelho de Jesus. E eu queria encerrar com uma frase, que é uma reflexão sobre um versículo, uma frase dita por Jesus, né, que foi: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, esse livrar do mal é livrar do sofrimento. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamos-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo, aprimorá-lo e combater o mal que existe em nós. Façamos assim um mundo melhor. Amém. Michele, olha, você não tem noção de como foi importante para a gente esse momento. O Hospital Nosso Lar, como você disse, a gente está desde 2018 vestindo a camisa realmente do Setembro Amarelo. Ano passado a gente fez atividades extramuro, mas esse ano, por conta disso tudo, a gente teve que adotar essa nova ferramenta. Mas é como se você estivesse aqui. E assim, foi excelente o tema abordado, foi excelente o profissional escolhido. E o Hospital Nosso Lar te agradece profundamente por ter aceitado essa participação. E quem sabe, próximo ano, você esteja aqui com a gente, fazendo essas atividades aqui do nosso ladinho. Tá certo? Tomara, quem sabe. Um beijo enorme. Obrigada, gente. Um beijo do Hospital Nosso Lar. Beijo para todos. Saudades. Tchau, tchau. Tchau, tchau.